O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste, e os guardei, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta o critério necessário para a verdade. Desculpe, o critério necessário para a unidade, a verdade. Existe uma moda hoje em dia, inclusive entre muitos homens e mulheres de igreja, que apregoam que o critério, o ponto para a unidade é a aceitação, é o acolhimento, independentemente da verdade. E este não é o critério apresentado por nosso Senhor. O critério para a unidade na sua igreja é que nós estejamos ao redor da verdade, que nós acolhamos a única verdade. Aí sim, se nós estivermos na verdade, nós teremos todas as condições necessárias para viver a unidade. Então Jesus, no Evangelho de hoje, João, capítulo 17, na sua oração sacerdotal, quando Jesus, antes de morrer, ressuscitar, ele reza pelos seus apóstolos, ele reza pela igreja. E o que é que ele pede para a igreja? Versículo 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus pede que nós estejamos unidos a Ele e unidos a Ele, consagrados à verdade. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. São Paulo vai dizer na carta a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então aqui, meus irmãos, é algo óbvio, isto é, sempre foi óbvio entre os cristãos, talvez ultimamente não tão óbvio assim, por culpa nossa, mas é uma verdade que faz parte do patrimônio cristão católico, que existem verdades objetivas, isto é, verdades que correspondem a Cristo, e essas verdades são
objetivas em quaisquer circunstâncias, em quaisquer situações. São verdades objetivas que expressam valores intrinsecamente verdadeiros. E existem coisas, realidades, que expressam pseudo-valores, que expressam realidades intrinsecamente más. Então existem coisas intrinsecamente boas e verdadeiras, e existem realidades intrinsecamente más, independentemente das circunstâncias, são más e não correspondem à verdade. E essa é uma afirmação que encontra respaldo na doutrina católica de sempre, na doutrina que a Igreja Católica sempre ensinou. Só que, na mentalidade moderna, e infelizmente esta mentalidade, este veneno, este vírus, tem se infiltrado em muitas realidades eclesiais. Homens e mulheres de igreja têm propagandeado este vírus. Qual vírus? De que a verdade depende do contexto, da conveniência, da utilidade, que aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para você, que aquilo é verdade para mim, mas para aquela outra pessoa uma outra verdade é útil, é necessária, é conveniente. Tenho certeza que todos nós já ouvimos coisas assim. Quando nós, por exemplo, falamos a respeito de pecado, não faltarão pessoas que dirão assim: ah, mas isso é pecado para você. Para mim, isso não é pecado. Ora, se aquilo é pecado independentemente das pessoas, das circunstâncias, dos contextos, da utilidade e das religiões. Aquela pessoa, naquela religião, pode não acreditar que aquilo seja pecado, mas se aquilo é mal, o é, independentemente das circunstâncias em que eu me encontro. Por exemplo, matar um inocente, matar uma criança na barriga da sua mãe, será sempre mal, pecado, independentemente das circunstâncias. Desejar a morte daquela criança, diretamente a morte daquela criança, será sempre um mal, independentemente do contexto em que você se encontre. Então existem realidades que são intrinsecamente más, porém, na mentalidade atual, e muitas pessoas apresentam isso como se fosse, digamos, sinal de sabedoria, de inteligência, de cultura, de maturidade, e as pessoas apregoam que, isso depende, isso pode ser errado para você, isso pode não ser para aquela outra pessoa. E há quem pense que exigir que uma religião, que os ensinamentos concretos de uma religião sejam verdadeiros, quer dizer, exigir que aqueles ensinamentos concretos de uma religião, que aquilo seja verdade, é uma presunção sem tamanho, uma falta de esclarecimento. Por quê? Porque acreditam que a religião é simplesmente uma manifestação cultural. Enquanto para nós, meus irmãos, nós cremos profundamente, e esta é a verdade, de que aqueles ensinamentos fundamentais da nossa divina religião, porque ela tem um divino fundador, não porque sejamos divinos, nem porque sejamos bons, mas porque o nosso fundador
é o próprio Deus, o Filho de Deus. Então, nós cremos que aquelas afirmações constitutivas da nossa divina religião, aquilo que nós chamamos de revelação, aquilo que nos foi revelado pelo próprio Deus, aquilo é a verdade, sobre o qual nós construímos a nossa vida, pela revelação, por esta verdade, pela qual devemos estar dispostos a sofrer e a morrer, e que devemos propagar para todos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos esta missão. O Senhor, Ele reza por nós, para que nós sejamos um, para que nós sejamos consagrados na verdade e para que nós propaguemos esta mesma verdade, tendo esta consciência de que isto é uma verdade independentemente dos contextos, das situações, das utilidades e das conveniências. Mas há quem pense, e até uma crítica que o falecido, de feliz memória, Papa Bento XVI, ele criticava tanto essa mentalidade moderna, relativista, que ensina e apregoa que não seria possível Deus nos revelar a verdade. Isto é, uma religião não pode ensinar a verdade, porque Deus não pode nos ensinar a verdade. Deus não pode nos abrir os olhos para que nós conheçamos a verdade. Mas, meus irmãos, não seria presunção afirmar que Deus não nos pode revelar a verdade? Não seria presunção dizer que algo não é possível a Deus? Então nós precisamos voltar à verdade católica, à verdade de sempre, à mensagem católica, à mensagem de sempre, e aderir com todo o nosso coração e propagar essa verdade a todos os povos. Ide por todo o mundo. Então, com todo respeito, com toda caridade, mas com toda clareza. Isto é, existe um medo no homem moderno, no homem e na mulher modernos, de ensinar a verdade. Por quê? Porque vão dizer que eu sou fundamentalista, que eu sou um radical, que eu sou um extremista, porque toda pessoa que tenha uma fé clara, todo cristão, todo católico que tiver uma fé clara, ele será taxado, rotulado de extremista, fundamentalista, radical, doente, desequilibrado. Mas nós precisamos pedir a nosso Senhor a coragem necessária para ensinar a verdade. Por esses dias, eu ouvia alguém que falava, quero falar bem, porque como saiu nos meios sociais, não quero polemizar, mas que apresentava a religião católica como se fosse uma religião, como uma outra religião. Então, este pregador dizia assim: você é do candomblé? Você é muçulmano? Você é budista? E você é católico? Pronto, cada um com a sua religião. Ora, meus santos, se nós cremos de verdade de que a religião católica foi fundada pelo próprio Deus, então não pode ser simplesmente indiferente você ser do candomblé, ser muçulmano, ser budista, shintoísta ou católico.
Não pode ser simplesmente uma religião. Percebe que quem isso diz, interpreta a religião como se fosse apenas uma realidade cultural. Eu sou católico, eu pertenço à religião católica, eu decidi ser católico e você decidiu ser desta religião. De modo que aquilo que ela ensina e aquilo que ela tem o mesmo valor, com pequenas diferenças talvez, daquilo que a religião católica ensina e daquilo que a religião católica é. Porém a pergunta é: isto é a verdade ensinada pelo próprio Deus a nós? É verdade que Jesus Cristo veio ao mundo? É verdade que o Filho de Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez carne, habitou no mundo, nasceu do ventre da Virgem Maria, fundou uma religião e nos deixou um depósito de ensinamento? É verdade isso? Se isso for verdade, não é verdade que tanto faz você ser católico como ser de uma outra religião, porque aqui está a religião fundada e deixada e ensinada pelo próprio Deus, que todos sejam um. Ou como vai dizer Jesus no evangelho, também neste mesmo evangelho, que haja um só rebanho e um só pastor. Então não pode ser indiferente. Mas padre, esta é uma afirmação profundamente antipática para o mundo atual. Mas nós não queremos, primeiramente, ser simpáticos ou antipáticos. Nós queremos, primeiramente, ser verdadeiros. A pergunta é: isto é verdade? Porque nós estamos muito no âmbito da estética. Nós queremos sair bonitos na fotografia. Nós não queremos ser odiados pelo mundo, mas no evangelho de hoje, Jesus mesmo disse que nós seremos odiados, que ele foi odiado e que nós seremos também odiados. Não encontrei aqui o versículo, que eu não vou ler tudo aqui para não perder o tempo, mas Jesus fala aqui claramente de que nós seremos odiados e nós seremos também amados. Amados por aqueles que são da verdade e odiados por aqueles que são da mentira. Então nós precisamos, meus irmãos, voltar à fé católica e fundamentar esta verdade, esta unidade na verdade. Não querer aqui criar uma pseudo-unidade, uma unidade mentirosa, simplesmente no acolhimento, num frágil bem-querer que não se fundamenta na verdade que é o próprio Deus. Santo Irineu tem uma passagem muito bonita, presente, que vocês podem encontrar no Catecismo, nos números 172 e seguintes, e Santo Irineu, ele fala dessa beleza da Igreja de Cristo, da Igreja Católica, que não é uma Babel de doutrinas, como diz São Paulo aqui, que ele fala a respeito de pessoas com doutrinas perniciosas, com doutrinas más. Não. Onde fala aqui que pessoas se infiltraram com doutrinas más para destruir a unidade da igreja. Não. Santo Irineu fala aqui desta unidade que eu quero agora encontrar, também não encontrei. Hoje eu estou meio perdido. Mas aqui, sabendo que uma parte dos presentes dos saduceus e outra parte eram fariseus, Paulo exclamou dizendo: irmãos, eu sou fariseu. Hoje é quarta, gente, hoje não é quinta, aqui. Achei.
Eu sei, Atos capítulo 20, versículo 29. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, do vosso próprio meio, dentre os cristãos. Então, isso que São Paulo fala que vai acontecer no seu tempo, tem acontecido muito frequentemente, isto é, não poucas vezes, dos púlpitos das igrejas, doutrinas perversas, contrárias, são apregoadas, são ensinadas. Pois bem, então Santo Irineu, aqui no Catecismo, ele fala desta verdade católica, dessa verdade única, quando diz, com efeito, a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos discípulos dele a fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Então guarda essa doutrina, esta fé, que nós não criamos, não é produto nosso, não é uma criação nossa, mas é algo que nós recebemos de Cristo, que confiou aos apóstolos, que confiou aos seus sucessores e que chegou até nós. Então, eles guardam e nós temos esta obrigação de guardar esta mesma fé. Nelas, neste depósito e nesta fé, nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma, e prega as verdades de fé, ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Então nós precisamos retornar a isso, nem que isso seja presente, infelizmente, apenas num pequeno grupo. Isto é, que a igreja de Cristo, ela diminua ao ponto de se tornar um pequeno grupo, mas um pequeno grupo coeso que crê numa mesma fé, que ensina uma mesma fé, que propaga uma mesma fé e que está disposta a sofrer por essa mesma fé. E não cada um pregando segundo a sua cabeça, segundo as ideias da sua cabeça. Pois, se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é uno e idêntico. E nem as igrejas estabelecidas na Germânia, Alemanha, têm outra fé ou outra tradição. Nem as igrejas que estão entre os iberos, nem as que estão entre os celtas, nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. A mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois é nela que um único caminho de salvação aparece no mundo inteiro. Rezemos, meus irmãos, rezemos para que nós tenhamos a coragem de crer como os nossos irmãos creram desde sempre. Que nós não tenhamos esta pretensão de sair bem na fotografia, de ser primeiramente politicamente corretos, de agradar ao mundo e desagradar a Deus, mas que nós estejamos unidos a Jesus. Pai, que eles sejam um, consagra-os na verdade. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nós estejamos unidos a Jesus, unidos na verdade, consagrados na verdade, para que nós possamos ser, meus irmãos, uma graça, uma bênção, um remédio para o mundo que abraçou a mentira e rejeita a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.